A minha vida estava sem sentido. Eu precisava de uma revolução. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Eduarda, estudante do primeiro período do curso de Psicologia na UFRN, como vocês devem saber. E eu estou aqui acompanhada dos meus colegas de turma, Matheus Gouveia, Oi, oi. Ana Beatriz Sá, Oi, gente. Sara Galvão E aí, pessoal? e Vitória Viana. Olá, Então, a gente está aqui para discutir com vocês um pouco sobre a temática neoliberalismo e depressão. É importante mencionar que esse podcast ele está sendo criado como forma de avaliação para a disciplina Fundamentos da Teoria Social, ministrada pelo professor Lucas Trindade da Silva. Seguindo com a nossa discussão, é importante que, dentro do tema, a gente se pergunte algumas questões fundamentais sobre a relação entre neoliberalismo e depressão. Entre elas são como é que a estrutura econômica de uma sociedade pode interferir na saúde mental dos indivíduos dessa mesma sociedade. É uma temática muito importante de ser debatida. Há uma outra questão que é como é que isso está acontecendo na atualidade e como é que essa lógica neoliberal atual pode ter uma relação tão íntima com a chamada pandemia de depressão que a gente está vivendo agora, no século XXI. Essas questões elas vão ser norteadoras da nossa discussão, e aí a gente vai utilizar dois textos muito importantes. O primeiro, intitulado O Trabalho do Impróprio e os Afetos da Flexibilização, do filósofo e professor Vladimir Safatler, desculpem, e o segundo, intitulado O Novo Espírito da Depressão, do sociólogo e também professor Gabriel Peters. Nós vamos passar ainda alguns outros autores, como Karl Marx, George Simmel, Michel Foucault, Max Weber e Lev Vygotsky, para embasar nossas questões, entre outros autores também. Para iniciar a nossa discussão sobre a temática do neoliberalismo e da depressão, é importante, inicialmente, que haja uma definição dos conceitos. Não há como estudar alguma questão sem entendê-la inicialmente, certo? Então, eu vou introduzir para vocês os termos liberalismo e neoliberalismo, contextualizando, inclusive, historicamente, para que seja possível dar continuidade ao podcast. Então, o liberalismo, ele é uma doutrina política que vai surgir ali em meados do século XVI, com os ideais iluministas, que eram contrários ao absolutismo monárquico e favoráveis ao crescimento da burguesia. Ele é caracterizado pelos embasamentos nas ideias de John Locke e, especialmente, Adam Smith, quando se trata da economia, certo? Essa lógica liberal, ela vai ser pautada naquela ideia muito conhecida chamada mão invisível do mercado, traduzida na famosa também lei da oferta e procura. O que ocorre aqui é a ideia de que a economia ela é autorreguladora e, por isso, ela não deve sofrer intervenções estatais de forma alguma. Isso, de alguma forma, vai livrar a classe burguesa de pagar impostos, de pagar direitos trabalhistas, por exemplo, ali naquele contexto entre os séculos XVI e XVII. O que é que vai ocorrer? Esse liberalismo ele vai seguir a chamada decadência ideológica da burguesia, que era marcada por toda aquela transição da burguesia, que era uma classe revolucionária, que lutava contra os ideais absolutistas monárquicos, para se tornar uma classe conservadora, uma classe que vai tentar manter todas as estruturas para manter também seus privilégios. E aí o que é que acontece? O liberalismo ele vai se aliar de alguma forma, em alguns contextos, devido à sua defesa da propriedade privada e do capitalismo, há alguns pensamentos, alguns movimentos neocoloniais e ditatoriais em nome justamente desse capitalismo e contra as chamadas, entre aspas, ameaças comunistas.
Seguindo na história, ali no século XX, o que é que acontece? O liberalismo ele está bem consolidado, né? Vem sendo consolidado ali desde o século XVII, XVI. E quando chega no século XX, ironicamente vai acontecer a famosa quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E essa quebra da Bolsa de Valores vai causar a crise de 1929 ou crise do liberalismo. E aí, os países eles vão ter que, de alguma forma, correr, entre aspas, para o Estado. O Estado vai ter que ser o salvador da economia naquele contexto. Então, as ideias liberais, elas passam a perder força, né? E aí, de alguma maneira, o que vai acontecer é que as ideias keynesianas, que a gente estuda ali no ensino médio, elas vão começar a ganhar força. As ideias keynesianas, elas são conhecidas, na verdade, são caracterizadas pelo poder do Estado sobre a economia também. E aí vai ter toda aquela questão do estado de bem-estar social também, o desenvolvimento posterior do estado de bem-estar social. Acontece ali meio que no contexto da Guerra Fria, e esse estado de bem-estar social ele vai servir como uma forma de expulsar os ideais comunistas, socialistas, soviéticos que existem ali na Europa. Quando acontece a queda da União Soviética ali em meados de 1989, 1991, o que vai acontecer é que os ideais de uma escola chamada Escola de Chicago, nos Estados Unidos, vai começar, esses ideais eles vão começar a crescer cada vez mais, vão ganhar espaço e vai acontecer o Consenso de Washington, ali entre as décadas de 80 e 90, nesse mesmo contexto. Esse Consenso de Washington ele vai trazer consigo as ideias da Escola de Chicago que vão ser posteriormente chamadas de neoliberalismo. Esse neoliberalismo, ele vai trazer aquela ideia liberal de não intervenção do Estado na economia, mas dessa vez é uma coisa meio que renovada, assim, vai ser uma intervenção mínima do Estado na economia. E esses processos eles vão acontecer caracterizados pela desestatização de alguns órgãos, né, a privatização de alguns órgãos estatais, e vai ter como grandes representantes o Ronald Reagan, a Margaret Thatcher, que a gente conhece e estuda também no ensino básico. Esse neoliberalismo, além de ter sido causador de inúmeras questões em países especialmente emergentes, ele muda completamente a economia dos países, interfere inclusive em questões culturais e sociais. E aí o que vai acontecer é que, dentro dessa lógica neoliberal, vai surgir uma coisa chamada terceiro espírito do capitalismo, que é descrita por Boltanski e Chapelot na obra O Novo Espírito do Capitalismo e possui relações extremamente íntimas com a lógica neoliberal. Bom, pessoal, após a fala esclarecedora de Duda sobre liberalismo e neoliberalismo, é pertinente que agora tratemos, porém de maneira sucinta, acerca das definições do novo espírito do capitalismo e a governamentalidade neoliberal, fazendo um link entre os pensadores franceses Luc Boltanski e Yves Chapelot, ao Michel Foucault, em sua crítica do biopoder. Entender também como que se engendram essas forças determinantes de um sofrimento psíquico no mais atual modelo de sistema capitalista que nos é imposto. Em primeiro lugar, como podemos definir o que é um novo espírito do capitalismo, né? Para isso, Boltanski e Chapelot alicerçam a sua crítica sobre os escritos teóricos presentes no livro Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, do sociólogo alemão Max Weber. Em termos gerais, um espírito do capitalismo pode ser entendido como uma ética de conduta racionalizada economicamente e sistematicamente dentro de uma lógica de trabalho capitalista. Diante disso, segundo Weber, o primeiro espírito do capitalismo pode ser encontrado a partir do advento das religiões salvíficas mundiais, aquelas religiões monoteístas, em específico, com o surgimento do protestantismo e seu ethos teológico, economicamente orientado numa perspectiva de acumulação de capital e constante afastamento do gozo espontâneo da vida, ou seja,
O fiel deveria acumular bens e riquezas, mas não deveria usufruí-los de uma maneira prazerosa. Esse primeiro espírito é o da racionalidade presente no modelo de capitalismo fordista-taylorista do final do século XVIII até meados do século XIX, e pode ser descrito como um modelo que prevalece a figura do empresário individual, a sede de lucro, o moralismo, além também visto como predatório e irracional. O segundo espírito do capitalismo, ele tem a sua origem na tentativa de justificação de uma crítica social feita ao capitalismo após a crise de 29 e o colapso do sistema econômico. Essa crítica considera o sistema como um fomentador de desigualdades distributivas injustas, tidas como intrínsecas à sua manutenção e à sua perpetuação. E a partir disso, em um viés de justificação e neutralização dessa crítica, que em meados da década de 30 surge o estado de bem-estar social keynesiano, como foi falado por Duda, marcado nessa figura de grandes empresas, não mais aquela do pequeno empresário, como era no modelo fordista-taylorista. E também pautado na diminuição dessas desigualdades através de uma combinação entre economia de mercado e o bem-estar social, na forma de um Estado interventor na economia. Quanto ao terceiro espírito, também chamado de novo espírito, podem-se elencar três principais processos históricos de sua formação. O primeiro deles, a contracultura, e também o famoso Maio de 68, que foi um movimento político e social ocorrido na França, com protagonismo estudantil pela crítica dos efeitos alienantes e contra condutas conservadoras, a favor de direitos civis e da autonomia, além de provocar uma reação das esferas erótica e estética, como pode ser bem visto no movimento da contracultura. O segundo motivo e processo histórico de sua formação foi a derrocada a crise do socialismo e o fim da Guerra Fria, e também do próprio estado de bem-estar social, que é visto como um custo do trabalho que atrapalhava a competitividade econômica. E uma melhor sociedade era vista como aquela marcada por essa concorrência. E, por fim, o terceiro processo histórico principal da sua formação seria a globalização, pois nela há um acirramento das disputas entre grandes empresas e uma revolução também nos meios de comunicação e transporte. Daí, então, é que surge o terceiro espírito, caracterizado como isomorfo e simétrico a um capitalismo globalizado e suas evoluções tecnológicas, também conhecido como capitalismo industrial e burocrático. Dessa forma, percebe-se que qualquer modo de produção ele não se reproduz por si mesmo, sozinho ou isolado, mas sim através de uma justificação ética e também moral internalizada aos sujeitos, de modo a permitir a sua legitimidade. É isso que acontece nos moldes do capitalismo neoliberal. Existem as instâncias práticas e também instâncias simbólicas, sistemáticas, que atuam no controle dos corpos individuais. E aqui é onde encontra-se a teoria da governamentalidade neoliberal, que é um conceito Foucaultiano, segundo o qual diz respeito a produzir esses sujeitos que incorporam uma espécie de gerenciamento da sua vida pelo sistema a partir de princípios éticos, como, por exemplo, a autonomia, a flexibilidade, a sociabilidade, a gestão de tempo, criatividade, proatividade, dentre outros. Tudo dentro de uma lógica de competitividade e acirramento dessas disputas entre as pessoas e, consequentemente, entre empresas. E é nesses moldes é notória uma relação desse modelo produtivo com também o aparecimento sistemático de um sofrimento psíquico nos indivíduos, principalmente no caso da depressão. Para falar mais de uma forma simplista, já que esse termo vai ser recorrente no nosso podcast, mas que a depressão surge quando o sujeito não consegue atender a uma interpelação típica desse ideal normativo, individualidade, que é vigente nessa modernidade tardia, ou seja, no capitalismo neoliberal. É como se estivessem segurando um fósforo que está aceso, e a chama está muito quente, e você tenta suportar, e ela apenas te consome mais e mais até o fim.
e a parte que está consumindo é a desesperança completa. A coisa mais fácil a fazer é deitar-se e se deixar ser consumida. Essa citação está no texto O Novo Espírito da Depressão, e é uma citação de uma pessoa que sofre com depressão, justamente relatando o sentimento, né, que essa doença causa. A depressão é uma doença psiquiátrica crônica e é bem recorrente. Produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de dor, amargura, desencanto, desesperança e isolamento. Atualmente, os números de pessoas com depressão têm crescido muito. A Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 aponta que 10,2%, ou seja, 16,3 milhões de pessoas com mais de 18 anos sofrem da doença. E a depressão é uma doença que envolve questões fisiológicas, hormonais, genéticas e neuronais e sociais. Hoje, nós nos aprofundaremos na influência social para a doença e para esse aumento de casos que tem sido visto na atualidade. Bom, vale a pena a gente entender agora de que forma essas transformações se deram. Qual era o contexto inserido para obrigar o capitalismo a imprimir essa nova formatação? Bem, e para iniciar eu também vou recorrer aqui como base os textos de Louis Boltanski e de Yves Chapelot e as suas investigações acerca do novo espírito do capitalismo. Para isso, retomando um pouco o que Eduarda falou, a gente volta lá para o início do século XX, logo após a queda da Bolsa de Nova York em 1929. E o mundo capitalista entra nessa crise profunda quanto a qual vai ser agora a melhor forma de gerir a economia, a sociedade, a cultura. O liberalismo clássico e a sua elevada quantidade de liberdade estatal fez com que diversas vezes muitas contradições acabassem existindo. Nesse sentido, notou-se que era preciso uma nova forma de administração, uma nova forma que levasse em conta não mais a superprodução e que desse conta agora de apanhar todo esse caos, todas essas pessoas que haviam sido levadas à pobreza. Face a isso, nos anos 30, os ideais do Maynard Keynes e o seu chamado keynesianismo, que é uma doutrina que está em homenagem ao seu nome, com o chamado welfare state, o estado de bem-estar social, vai entrar em alta no mundo, especialmente com a ascensão do Roosevelt nos Estados Unidos e o seu programa New Deal para gerar milhares de empregos a partir da intervenção direta do Estado e a criação desses mesmos empregos. Para que se pudesse regular a economia, o Estado agora vai tomar conta de tudo que acontece, impor intervenções de fato. Todavia, quanto à sociedade, os valores culturais, no geral, ainda estavam mantidos. O American Way of Life, ele consegue se reestruturar e passa a ter muito vigor no pós-guerra, principalmente com os Estados Unidos sendo agora o grande centro econômico e de poder do mundo. É aquela família perfeita de uma sitcom americana dos anos 50. Bem WandaVision. Quem viu sabe do que eu estou falando. Nisso, nos anos 60, diversos movimentos sociais vão começar a se articular, a ganhar força e relevância na sociedade, refletindo cada vez mais as crises advindas do capital, já que esses grupos sociais vão começar a pensar de que forma essas crises estão diretamente associadas ao capitalismo em si, e não apenas a erros que podem ser facilmente consertados.
Ao encontrar no capitalismo essa grande fonte de problemáticas para além da economia, esses grupos vão formar o que a gente chama de contracultura. É uma cultura que protesta ao que se mantém hegemônico no poder. É o caso que a gente pode citar dos movimentos feministas, movimento punk, da Tropicália aqui no Brasil e, sobretudo, do movimento hippie. Um filme perfeito para entender essa temática do movimento hippie, de como ele influenciou muito nas mudanças da mentalidade da população em geral, é o filme Hair, em que vai mostrar esse jovem que volta da guerra do Vietnã e entra em contato com esses ideais de autodescobrimento, de não se servir do que o sistema fala para ele ser. É toda uma reivindicação de uma nova forma de ser, de estar no mundo. É a chamada crítica artística, a qual vai clamar por um sujeito autêntico que busca autoconhecimento para se aprimorar constantemente. É uma crítica válida, nós podemos combinar e concordar que ela é até necessária. Mas, durante todo esse tempo, os defensores do liberalismo vão permanecer atentos a todas as movimentações que ocorriam no seio social. E, para retornar, absorvem constantemente as mudanças, incorporam as críticas que foram acontecendo. Tivemos um pós-guerra que veio criticar o endurecimento da vida, as ideias de restrição, o aprisionamento do sujeito, aquele modo único e correto de se comportar, que guiava para uma segurança muito relacionada ao que os nossos avós tinham desde nascer, crescer e morrer naquele lugar, com aquele emprego, com aquelas pessoas, com aqueles ideais. A partir dos anos 70, dos anos 80, emerge esse neoliberalismo com um novo espírito. O keynesianismo agora não vai ter mais tanta força, vai começar a desaparecer no mundo. Nós vamos ter, coincidentemente, a emergência de uma globalização muito mais efervescente, muito mais relacionada com os meios de comunicação, com os computadores e futuramente as redes sociais. O novo liberalismo tem um novo espírito, ele incorpora a crítica artística. De que forma? Bom, com a absorção mais profunda do individualismo, das suas ideias de liberdade, pela autenticidade, analisando o discurso empresarial, essa diferença pode ficar mais clara, que é inclusive o que Boltanski e Chapelot vão fazer no seu livro do Novo Espírito do Capitalismo. Mas cabe aqui fazer uma pequena referência à cultura pop para ficar um pouco mais didático. Se nos anos 80, início dos anos 90, ainda havia uma cultura, sobretudo nos filmes, desse grande louvor ao empresário engravatado, que tem um escritório na cobertura de um prédio enorme. Ele é o vice-diretor de uma grande empresa. Ele ganha muito e no final consegue ficar com a mulher que ele ama e obter a felicidade. Bom, eu tenho certeza que algum filme da Sessão da Tarde com certeza pode vir à sua memória com uma descrição dessas. Provavelmente com o Richard Gere e Julia Roberts. Com o tempo, o oposto, que aqui eu vou citar o Clube da Luta, é um grande exemplo. Essa burocracia, contingenciamento do sujeito num cubículo, numa sala, onde ele tem que realizar relatórios infinitos para viver de forma contida, porque ele não pode dizer o que ele pensa. É uma forma extremamente apolínica de se retratar o sujeito, de mostrar que ele está sofrendo por estar contido, por estar comprimido ali naquele espaço, de maneira que o deixa com um aspecto de cansado. É como quando a gente assiste Os Incríveis e o Senhor Incrível está ali trabalhando naquela empresa todos os dias, com o aspecto de que só o faz porque precisa sustentar sua família de alguma forma. O indivíduo se sente nessa obrigação de se manter ali, de se encaixar para manter o seu emprego. Em Clube da Luta, que é o filme que eu acabei de citar também, isso é muito visível. É muito essa questão do realizar aquele trabalho extenuante para você ter coisas que você sequer necessita para ser feliz. E nesses filmes, geralmente, é uma libertação desse emprego, associada à ideia de felicidade. O indivíduo sendo liberto e dando vazão às suas verdadeiras naturezas, à sua felicidade.
esse encontro com o inesperado, com o destino, com o incerto, nessa busca de si que estava reprimida. O sujeito, ele agora é uma construção perene. Se justifica o capitalismo e o liberalismo como o melhor sistema possível agora. Porque os neoliberais vão tomar muito como comparação os governos fascistas europeus e a antiga União Soviética, que estava se desfazendo nesse período. A vida privada agora passa a ter muito mais relevância. A economia não é mais planificada. O homem em si ele ganha força, se propõe quebrar os paradigmas, seguir em direção a uma desburocratização. Propõe-se não mais caber ao Estado regular sua vida privada, mas pelo contrário, você não tem incentivo muito grande à pluralidade. Afinal de contas, um dos erros que a gente pode pensar aqui dos antigos espíritos do capitalismo foi não perceber o mercado consumidor que estava sendo deixado de lado. A ideia do nicho, que é muito presente nos dias de hoje, dessa produção personalizada que vem do ideal toyotista. E hoje encontra muita reverberação nos algoritmos de busca que recomendam produtos, vídeos, sites, tudo com as nossas atividades na internet. O mundo do trabalho, e por que não as redes sociais, eu não saberia dizer com que precisão exatamente um acaba e o outro começa no dia de hoje, porque há essa interligação de você ser sempre aquele que tem o diferencial, que não é igual a mais ninguém. Isso é requerido do sujeito. Pessoalmente, a ideia de crítica artística, eu acho ela extremamente válida, mas a problematização que cabe aqui fazer é na exigência e na obrigação e na temporização que se fez dela. Esse imperativo do novo capitalismo força as pessoas a estarem num grau de ansiedade constante para encontrar no menor tempo possível algo nelas mesmas que levariam meses ou anos para se compreender de uma forma saudável. É aquela coisa do coach, que já mais à frente eu pretendo retomar com os estudos sobre Bauman, mas o coach ele é o psicólogo da liquidez. É aquela pessoa rasa que vive de aparência, de ser incrível nas redes sociais, que se deu errado na carreira muitas vezes, mas que vai te motivar, ou tentar fazer isso, te ensinar a ter sua melhor versão em 2 semanas por parcelas que você vai dividir no cartão de crédito. E, afinal, se você não mostrar sempre às pessoas certas todas aquelas diferenciais que você precisa ter, todas aquelas oportunidades que surgem, que você precisa agarrar, você pode ficar de fora do jogo. E, para acabar aqui, eu linko com Foucault, que vai dizer que não se pretende mais suprimir a sua subjetividade, mas sim canalizar ela para os locais que o mercado permite, de tal maneira que vão existir custos psíquicos. Bom, aqui eu gostaria de falar um pouquinho acerca da tematização do trabalho nos 2 textos, né? O trabalho nos 3 espíritos capitalistas, a gente pode falar assim. E esses textos que abordam de forma detalhada a questão das modificações recentes no mundo do trabalho. Bom, na obra de Saflat, há primeiramente uma discussão, né, sobre a dominação e a disciplina típicas do que se conhece por primeiro e segundo espíritos capitalistas, fazendo uma referência aqui aos autores Boltanski e Chapelo. Bom, Saflat ele mostra que há uma relação íntima entre trabalho e a formação moral. Entre aspas, só aqueles que trabalham são autônomos. O trabalho ele é entendido como o exercício mais importante para a efetivação do conceito moderno de liberdade. Até associa-se também os longos períodos de desemprego à experiência de, entre aspas, morte social e transtornos de autoidentidade nos indivíduos. E a gente consegue perceber claramente isso hoje, né, numa das muitas crises inerentes ao sistema capitalista, o qual sobrevive da angústia do chamado exército industrial de reserva. Porém, tem-se uma quebra dessa dignificação por meio do trabalho quando é mostrado o modelo organizacional
que imperou na primeira metade do século XX, que alcançou seu apogeu nas teorias tayloristas e fordistas, né, com suas técnicas de tempo, movimento e adestramento corporal, que nada mais causam que a gente vê na teoria marxiana de crítica à divisão social do trabalho, alienação e estranhamento. A exploração do homem pelo homem retira do trabalhador a capacidade dele se ver, se enxergar e se identificar na própria atividade laboral. A sua vontade está submetida à vontade de um outro. Sem falar nas dinâmicas repressivas em relação à satisfação pulsional promovidas por esse modelo, né? O trabalho relacionado a uma espécie de ritual compulsivo de autocontrole que leva à formação de uma personalidade rígida e clivada. É que quem vai fundamentar isso teoricamente é o Freud. Ele forneceu, segundo o Saflett, um aparato conceitual para a gente compreender essa concepção de trabalho no capitalismo como matriz de sofrimento psíquico. Bom, por fim, a gente pode ver que esse modelo de trabalho, com todas as suas problemáticas sociais, ainda se faz presente no nosso presente, nos nossos dias atuais, né? Convivendo atualmente com diferentes e novas formas de dominação psíquica no mundo do ofício. Então, essa exploração do que acontecia no século XX ainda está presente, né? É aí que a gente entra num ponto interessante. O terceiro espírito capitalista, já comentado aqui anteriormente, é o novo ethos do capitalismo de Boltanski e Chapelo. O neoliberalismo ele não está ausente da exploração tão presente nos primeiros espíritos capitalistas. A, entre aspas, capacidade de sobrevivência do capitalismo por endogenização da crítica, fecha aspas, é só uma nova roupagem desse modelo de exploração infinita. Apesar dele não mais governar os indivíduos, não pela supressão da liberdade, mas pela canalização e orientação de suas livres aspirações subjetivas, ele ainda é fonte de mal-estar na sociedade. Funcionando com o chamado paraíso liberal de desregulamentação absoluta, apresentada hoje no Brasil, por exemplo, nas reformas trabalhistas e a negociação direta entre patrão e funcionário, esse novo sistema traz a descontinuidade e precarização do trabalho, como as atuais altas taxas de desemprego e instabilidade. Pessoas devem se transformar em empresas de si mesmas. A gente vê isso na uberização do mundo do trabalho, por exemplo. Os entregadores do iFood, né, os motoristas de aplicativo, achar que esses trabalhadores explorados constantemente e submetidos a precárias condições de vida são empreendedores, pioneiros, é um dos feitos mais alucinantes, mais absurdos e chocantes do neoliberalismo atual. É uma contradição sem igual. E é essa sobrevivência miserável, a normalização da competição dos homens entre si e a romantização da exploração humana que vai trazer um saldo de sofrimento psíquico nunca visto antes na história. Como foi falado pelos colegas, todo esse sofrimento que o modelo atual tem causado vai reverberar no estado mental dos indivíduos. O autor e sociólogo francês Alain Ehrenberg foi um dos pioneiros na tematização sociológica da depressão. No seu primeiro livro, La fatigue d'être soi, A Fadiga de Ser Você Mesmo, o autor analisa a relação da experiência depressiva com o modelo normativo de individualidade hegemônico nas sociedades contemporâneas. Por sua vez, boa parte dos transtornos psíquicos mais comuns são, na verdade, as marcas da impossibilidade dos limites da personalidade individual de dar conta de nossas expectativas de experiência. Com o novo espírito do capitalismo, conforme foi comentado, a cobrança por uma individualidade completa, por projetos e pelo constante aprioramento de si, gera um aumento dessa angústia, de você nunca conseguir cumprir o que é esperado para você e nunca estar satisfeito com isso. Pode ser, inclusive, feito um link dessa angústia com o pensamento do filósofo Jean-Paul Sartre, né? Um existencialista,
e ele fala justamente dessa angústia que a liberdade causa. Ele cita, inclusive, que o homem não é nada além do que faz de si mesmo. E se a gente levar em consideração isso, no mundo, no neoliberalismo, onde a gente tem, como já foi comentado, o desemprego altíssimo dos exércitos de reserva, exército industrial de reserva, perdão, e de todo esse contexto de uma exigência muito grande, a gente vê que o homem não tem esse sentimento de que ele é alguém realmente, né? A sensação vai ser sempre de incapacidade, de que ele não é nada, porque ele nunca vai ser suficiente para chegar nesse padrão que é exigido atualmente de criatividade, de estar sempre fazendo projetos, de ser sempre melhor, de ser sempre único. Logo, é possível relacionar toda essa angústia, todo esse cansaço realmente de ser quem é, essa sensação de incapacidade que o sistema tem causado, né, o sistema neoliberal atual, com esses desvios patológicos, mostrando que essas patologias, como a depressão, por exemplo, porque o sistema atual não causa só a depressão, mas nesse podcast nós vamos focar no sentido da depressão, dá para relacionar que todo esse aumento de casos, toda essa, entre aspas, pandemia de depressão que nós temos vivido nos dias atuais, é reflexo dessa crise no modelo de conduta. Quando a gente vê esse momento histórico, a gente pode notar que é um momento marcado pela retomada do ceticismo e do desespero, realmente. Essa sensação de incapacidade por conta do novo espírito do capitalismo causa esse aumento do adoecimento de toda a população. Como já foi dito, os índices de depressão atualmente são muito altos. E essa análise do sociólogo francês Alain Ehrenberg é baseada nos critérios de diagnóstico psiquiátrico da depressão, né, nos sintomas, como já foi falado, de isolamento, e ele nota que está de acordo com as diversas perspectivas de mudança dos regimes sócio-históricos, né? A individualidade está passando por uma mudança muito grande, como já foi comentado também, a questão da identidade do trabalho. O trabalho hoje em dia é a identidade do sujeito, e se a gente pensar no tanto de sujeitos que não têm trabalho, a gente pensa na crise que isso gera para a individualidade, que essa cobrança de ser único, que essa cobrança de se destacar tem causado. E tudo isso tem aumentado, conforme já foi comentado também, a questão do contexto do neoliberalismo, tudo isso aumentou na primeira e segunda metade do século XX. E aí, já fazendo um gancho com isso, o filósofo Zygmunt Bauman, vai caracterizar essas duas etapas como sólida e líquida da modernidade. Como eu tinha dito anteriormente, Bauman se torna esse pensador muito significante para se pensar o capitalismo e as suas implicações mentais. Se, por um lado, o novo espírito do capitalismo nos exige a liberdade da autenticidade, por outro lado, nos coloca limites nessa mesma liberdade. A vida não tem mais um roteiro fixo. O ser humano agora não tem mais um caminho bem delineado a seguir quanto a implicações de formação da persona, da moral, carreira, ideais. É a ideia justamente da modernidade líquida, que tanto difere um pouco dos exemplos que viviam nossos avós ou até nossos pais quando tinham aproximadamente nossa idade. É a ideia de você ter a sua vida planejada desde muito cedo, saber exatamente quais caminhos tomar, pois o mundo era mais previsível, por assim dizer. Ter um emprego estável, ter uma carreira pública, que provavelmente você que está ouvindo escutou seus parentes, sua mãe dizer que era melhor por ter a tal da estabilidade. Se bem que até esse lado já está se desmanchando no ar hoje em dia. O homem moderno, segundo Bauman, fica oscilando
entre esses dois desejos, ser livre e ter segurança, e isso traz uma ansiedade, mas com certeza gera uma profunda angústia. Por muitas vezes ficamos inertes perante esse dilema. É a própria imagem da depressão, a ideia de estagnação, a mais combatida de todas no neoliberalismo, por assim dizer, e é o sujeito que se vê então em confronto consigo mesmo. Ele não é mais um grande empreendedor de si mesmo. Se o eu era para ser uma empresa, ela entra em falência. Nessa postura, nós podemos pensar a pandemia de depressão atual e como seria diferente do que se vê se a expansão de uma patologia psíquica que se vê justamente difundida pelo modelo de ser requerido é uma patologia que justamente coincide com a postura da paralisação face a uma mudança obrigatória que você não consegue mais dar conta. Algo que lembra bastante a ideia de Blaise Zimmel, desse ser humano que está nas cidades e que, face a tantos estímulos, não consegue mais dar conta uma hora de processar todos e se recolhe em si mesmo, como quase um mecanismo de defesa, e fica apático. Também podemos pensar em outras formas de entender os contrastes que a nova sociedade capitalista encontra. Uma delas, como eu já citei, é a dessa subjetividade empreendedora contra a subjetividade depressiva. A desesperança com o futuro, que é típica da depressão, é diametralmente oposta à do empreendedor, que, pelo contrário, depende do futuro para se justificar. Ainda que não quanto à segurança, mas em perspectiva de continuar movimentando-se, investindo, indo de projeto em projeto. Pois, como Boltanski e Chapelon nos propõe, o novo espírito do capitalismo critica a segurança em nome do seu ideal de cidade por projetos. Outra dicotomia é a da desconexão com os outros e a do networking, essa palavra que novamente é tão pronunciada pelos gurus da modernidade que prometem lhe deixar rico, com sucesso, enfim. É a característica de você sempre precisar ter uma rede de contatos para absorver o máximo possível das experiências, ter o máximo possível de oportunidades, já que, lembremos bem, no novo espírito do capitalismo, você tem a abertura para pluralidade, mas nessa festa da diversidade só entra quem tiver na lista, o que é totalmente diferente da ideia do deprimido, que prefere o isolamento e a separação do mundo. Outro contraste é o do dinamismo e da estagnação. Tudo é muito rápido, tudo é muito contínuo. Quem nunca ouviu aquela velha frase do trabalhe enquanto eles dormem? A administração do tempo é agora um projeto. Tudo tem o seu horário específico, inclusive o horário do ócio, e parece que as 24 horas do dia não são mais o bastante. Isso tem um alto custo para o corpo, que quando não aguenta mais responder aos estímulos requeridos, entra em estagnação, em paralisia. É a dimensão estacionária da depressão, já que você não tem mais condições de se levantar para trabalhar e mostrar os frutos do sucesso. Se intensifica ainda mais a ideia de ter ficado para trás. Quem nunca se pegou automaticamente pensando nisso enquanto olhava no Instagram as vidas supostamente perfeitas de celebridades, blogueiros, todas em que tudo dá certo, em que tudo é muito fácil. E você tem essa sensação de que não está aproveitando a vida o bastante, que precisa se esforçar mais. Novamente, a gente tem aqui uma relação com o Zimmel, além de uma certa defesa da meritocracia, porque, por um lado, todos os aspectos que eu citei, eles têm um lado meritocrático, sim. Porém, pessoalmente, este último é um dos que mais chama atenção para essa ideia, muito pelo fato de que
mais do que nunca ficou muito fácil se comparar a modelos ideais do sucesso. Quando se olha para sua própria vida e não se enxerga toda a expressão que aquela idealização do outro promete, a ideia de estar estagnado se firma cada vez mais. E um dia até faz com que você caia em uma completa paralisia. O indivíduo provavelmente experimenta, antes dessa paralisia, uma grande ansiedade, tentando perseguir um horizonte que ele muito dificilmente vai chegar. Bom, pessoal, para fechar esse segundo bloco e também para tentar tratar de um aspecto mais político sobre o debate da depressão na modernidade tardia, eu acho imperativo pensarmos o conceito teórico do filósofo Michel Foucault, daquilo que ele chama de biopoder, né? O biopoder, em uma interpretação crua, ele pode ser definido como uma tecnologia de poder, um modo de exercer várias técnicas em uma única tecnologia. O biopoder, na sua máxima, fazer viver e deixar morrer, contrasta com modelos tradicionais de poder que eram baseados em uma ameaça de morte, que é o fazer morrer e o deixar viver, como é no caso do absolutismo monárquico. Assim, o indivíduo, nesse sistema político, é permitido viver no sentido que seu corpo é usado como um instrumento do poder para a dominação do sujeito. Por isso que deixa-se o viver. O pensamento do biopoder, ele se utiliza de meios de coerção, que não são só meios de punição, ou seja, que não são meios de punição, na verdade, mas são meios de transformação desse indivíduo. E toda uma tecnologia do comportamento do ser humano está relacionada a isso. Ele também permite aplicar numa sociedade a distinção entre aquilo que é considerado, dentro dos padrões, normal e o que é considerado patológico ou anormal, e impor nela um sistema de normalização dos comportamentos, das existências, dos trabalhos, dos afetos, que pode ser sintetizado tudo isso a partir do conceito de corpos dóceis. Parafraseando o próprio Foucault, no seu livro Vigiar e Punir, abre aspas, é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado. E é nesse sentido que se pensa a depressão em seu aspecto político, uma vez que tem como uma interpretação sociológica, sendo o avesso daquele sujeito empreendedor, como o Matheus falou, a depressão seria vista como uma espécie de protesto ético-político do indivíduo em face de demandas normativas e práticas assoberbantes de cumprimento praticamente impossível. É impossível você trabalhar 12 horas por dia, cuidar de uma casa, cuidar de filhos, tratar da sua saúde física, da sua integridade, e ao mesmo tempo trabalhar, né? Fazer tudo isso dentro de uma rede de operações nas 24 horas por dia, como o Matheus também falou aí. Então, olhar o seu transtorno depressivo, atribuindo-lhe um valor, uma forma de adquirir um olhar mais macrocósmico a essas diferentes formas de sofrimento psíquico individuais, debater nos diversos meios de comunicação sobre essa pandemia de depressão, que todo mundo fala, é atacar uma dimensão sistêmica e estrutural. Então, portanto, é atacar uma dimensão política do problema. A leitura politizada da depressão ela é cada vez mais necessária e valiosa a uma sociedade na qual o indivíduo depressivo é tido como um mero efeito colateral de uma civilização que exige dos corpos e das mentes dessas pessoas mais do que eles podem dar. É necessário combater essa individualização do pensamento sobre o transtorno depressivo ao apontar o vasto contingente dos deprimidos. E o vasto contingente de pessoas deprimidas hoje é um produto sócio-histórico, sim, de um tempo de dinâmica coletiva que nós estamos mergulhados neles. O que pode parecer difícil de se fazer, né? Porque é ir contra um sistema estrutural, as suas ordens, as suas determinações. E é por isso que aqui no podcast reforçamos a urgência de um debate politizado sobre saúde mental em todas as esferas valorativas da sociedade, o implemento de políticas públicas de combate à depressão e outras formas de sofrimento psíquico, a democratização
de acesso ao tratamento psicológico, bem como formação politizada e crítica dos psicólogos e psiquiatras são fatores indispensáveis para se pensar e agir uma resistência a essas amarras opressivas de um sistema controlador de corpos e também usurpador das individualidades existenciais dos sujeitos. Bom, ainda falando desse aspecto político da depressão e trazendo uma perspectiva marxiana sobre a questão, a gente pode entender a depressão não como um fenômeno em si, portanto, abstrato ou uma questão individual, privada e intrapsíquica, por mais que ela se expresse individual e psiquicamente. Ela é uma expressão ou um desdobramento da questão social, digamos assim. Citando aqui o psicólogo formulador da psicologia da libertação, o Martin Barot, a distribuição da saúde mental está vinculada com a distribuição da riqueza produzida. Portanto, o sofrimento, a depressão, apesar de se manifestarem singularmente nos indivíduos, elas são determinadas socialmente e nas produções privadas e privativas. Como diria Marx, acima de tudo é preciso evitar fixar mais uma vez a sociedade como abstração frente ao indivíduo. O indivíduo é o ser social. Então, gente, há uma questão interessante levantada nesse debate sobre neoliberalismo e depressão que particularmente me atrai bastante. Na história da psicologia, quando a gente estuda na tese de doutorado do psicólogo Fernando Lacerda, é possível ter contato com os ideais de Lev Vygotsky, que foi um psicólogo fundador da linha da psicologia cultural histórica, e ele retomava Marx em alguma de suas ideias e expunha uma realidade extremamente limitadora dos indivíduos que vivem em uma sociedade capitalista, especialmente a sociedade capitalista marcada por ideais neoliberais. O que acontece na ideia de Vygotsky é que os seres humanos eles são capazes de explorar realidades internas, que são as realidades emocionais, e externas, relacionadas à vivência, à interação, que vão muito além dessas propostas pela lógica capitalista. Hoje em dia, a lógica capitalista é marcada por trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa e, um parêntese, essas duas funções de cuidar dos filhos e cuidar da casa, geralmente elas são designadas às mulheres. É algo interessante de se perceber, porque as mulheres elas são percentualmente mais acometidas pela depressão, por estados depressivos que os homens. E isso não é uma coisa por acaso, então é bom de se analisar também, quando se trata dessa questão do neoliberalismo e da depressão. E aí, nesse contexto, há um ciclo de trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, e trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar da casa, que é uma rotina que, na perspectiva de Vygotsky, vai trazer uma certa inação por parte dos indivíduos e vai desembocar em um estado depressivo, querendo ou não, que pode vir a ser patológico ou não. Nesse contexto, há um curta-metragem de um diretor chamado Steve Cutts, intitulado Happiness, ou Felicidade em português. E esse filme ele vai perpassar, é muito famoso, né? Ele vai perpassar a vida de um ratinho, assim, que está preso na lógica capitalista e neoliberal, e ele está sempre mal-humorado com o trabalho. E cabe até citar a questão do estranhamento aqui em Marx, que desliga o ser humano da sua relação com o trabalho e coloca aquilo como uma obrigação em prol da sobrevivência, né? E aí ele busca esse ratinho do filme do Steve Cutts, ele busca uma tentativa de atingir a felicidade de alguma forma por meio do consumo, mas ele nunca consegue ser feliz de fato. São só tentativas de sanar aquela angústia gigantesca, e essa angústia, com certeza, ela tem relação com essa pandemia da depressão que Gabriel Peters vai citar no Novo Espírito da Depressão. E aí as pessoas acabam por
cair nessa questão emocional extremamente complicada e caem realmente nesse estado depressivo, porque em sã consciência, quem conseguiria viver nessa realidade do século XXI, nessa realidade neoliberal, com saúde mental em dia, né? Realmente é algo a se discutir, realmente é algo a se debater. E parafraseando uma música do Anthony Moore e David Gilmour, a música On the Turning Away, que foi gravada pela banda Pink Floyd, há uma frase que eles falam que eu acho extremamente interessante, que é: não aceite o que está acontecendo é, como caso de sofrimento alheio, porque não é sofrimento alheio. Os percentuais estão aí para mostrar e denunciar que essa pandemia de depressão, entre aspas, atinge cada vez mais indivíduos ao redor do mundo. E como Ana Beatriz mencionou mais cedo, a depressão também é uma questão coletiva, também é uma questão grupal, não é algo propriamente individual, apesar de se manifestar no indivíduo. Continuando o que a colega Duda estava falando, a gente pode citar também mais duas músicas da banda Tune On Pilots. Uma delas é um trechinho, fala que nós escolhemos músicas para cantar, nos lembrando de coisas às quais ninguém liga. E honestamente, estamos provavelmente mais suicidas do que nunca agora. E tem muito a ver também com o pensamento, a ideia de blasé, também foi estudado na matéria, né? A gente também viu sobre isso, que é justamente esse desligamento do sofrimento, né? O sofrimento social é tão grande que gera uma ideia de isolamento e de falta de sentir, entre aspas, que é algo que é muito visto como sintomas da depressão também. Uma pessoa depressiva costuma passar por essa sensação de falta de sentir, de isolamento, de realmente não encarar, entre muitas aspas, né? Porque, entre parênteses, essa pessoa não tá não encarando a realidade que ela não quer, enfim. Mas essa sensação de se isolar disso, se isolar desse sofrimento externo que é tão grande. Inclusive, Vitória, eu gosto muito dessa questão que 21 Pilots eles colocam sobre a questão emocional, né? E é perceptível, pelo menos para mim, que no nosso contexto atual, dessa sociedade marcada pelo neoliberalismo e pelo trabalho compulsório e pelo coach, a gente, ainda que não tenha uma depressão patológica, as pessoas elas sempre estão buscando a fuga, né, de alguma coisa. A tentativa de colocar a felicidade de alguma forma em outras questões, como tem no curta-metragem que eu mencionei anteriormente, que o ratinho ele coloca a felicidade no consumo e ele nunca consegue ser de fato feliz. Então, eu acho que essa questão levantada pelas músicas de 21 Pilots são muito interessantes de serem mencionadas. Sim, Duda, eles trazem bastante essa temática, né, do adoecimento. E como você falou, essa busca pelo inalcançável causa isso, né? Também fazendo um paralelo com o que você comentou, que a gente estudou na tese do Fernando Lacerda, né? A gente está estudando na História da Psicologia, matéria de História de Psicologia, surge também esse outro viés do irracionalismo, que é justamente essa fuga, que é muito relacionado com o blasé, né? É a busca por essa felicidade em outros lugares, é a busca da não visualização desse sofrimento, e justamente porque é um estado muito pesado, né? Como eu comentei, a busca por algo que é inalcançável, a angústia é muito grande, esse sentimento de angústia. E citando também, como eu falei, citando outro trechinho de música do 21 Pilots, tem uma música que eles contam a história justamente de uma pessoa que vive adoecida e não conta, porque outro aspecto disso, que também é importante a gente falar, é a questão dessa pressão de estar saudável ao mesmo tempo. Por um lado, que o sistema causa um adoecimento muito grande, o sistema do neoliberalismo, esse sistema do novo espírito do capitalismo, também gera uma pressão para você estar bem o tempo inteiro, porque você tem que ser produtivo o tempo inteiro. E adoecer é fraqueza, adoecer é porque você não é bom bastante, adoecer é porque você não. A culpa é sua, né? Até como foi comentado, da meritocracia. Você E precisa só. estar sempre bem, né, para ser o bom trabalhador. Exatamente. Exatamente.
Só trazendo um trechinho, diz justamente: nós todos sabemos que você está qualificado para consertar uma cadeira e amar sua esposa. Todos sabem que você é qualificado, mas eles mentem quando culpam os tempos. E essa é justamente a questão, né? As pessoas não têm mais tempo para viver, para sentir. E essa falta de ócio causa tudo isso, né? Essa falta de ócio causa esse trabalho compulsivo, causa essa pressão de você estar bem o tempo todo, porque você não pode relaxar. E justamente, né, Bia, a questão que a gente vê na sociedade, por exemplo, a grande questão do fast food, né, que é muito presente principalmente na sociedade ocidental, né, capitalista ocidental, que é essa rapidez, essa busca para você não ter que ter um tempo para, você não vai ficar esperando sua comida, faz o fast food, vai, pega rápido, sai, come, continua trabalhando, e a gente entende que tudo isso é realmente uma forma de alienação, né? Quanto mais a pessoa tem tempo, mais ela tem tempo para refletir e notar esse sofrimento que ela tá, porque a grande questão da depressão no neoliberalismo é que, além de ter mais uma pressão para que as pessoas não demonstrem isso quando elas notam, é as pessoas nem notarem, porque elas não têm o direito de ter tempo de notar que elas estão adoecidas. Tem uma normalização muito grande desse cansaço social que a gente tem vivido, e você tá esgotado, você não tá feliz no seu trabalho, é o normal. Isso não é um adoecimento, isso não é um processo de desgaste social, mas isso é visto apenas como normal você reclamar do seu chefe, estar insatisfeito com o seu trabalho, todo mundo está assim. A gente não tem esse direito de analisar isso, né, de refletir o quanto a sociedade está adoecida. E quem é que vai socorrer? O coach, exatamente. Eu acho incrível que as pessoas esqueceram do papel do psicólogo nisso tudo. O papel dessa pessoa capacitada que estudou 5 anos na faculdade, tem, na teoria, uma técnica para lidar com isso, para lidar com essas pessoas que estão precisando de um acolhimento, mas você vai justamente para o coach, que é como eu disse, é o psicólogo da liquidez. Essa pessoa que é formada em nada, muitas vezes são pessoas que simplesmente foram demitidas das suas empresas e começam a jogar muito mais uma culpabilização do cliente e um viés muito meritocrático. E diversas vezes não é cabível. Eu já vi diversas pessoas que tiveram esses atendimentos com coaches e saíram pior. Chegaram depois em psicólogos, que são os profissionais adequados, com muito mais questões para resolver, com muito mais cobrança de si mesmo. Sim, e até os próprios livros de autoajuda, por exemplo, essa indústria de livros de autoajuda, que é até comentado no texto do Saflet do segundo texto, eles estão o coach e os livros de autoajuda, eles estão a favor de uma ideologia específica, né? Dessa romantização da exploração. Fique rico em 10 passos. Gente, só para falar um pouquinho, complementar a fala de Bia também sobre o ócio, é que vocês foram falando aí, só deixei fluir a conversa, mas é a questão sistemática disso, que o capitalismo ele vai querer que a pessoa se compartimentalize, reduzir toda a experiência do sujeito àquilo que ele está fazendo, né, ao seu trabalho, à sua chamada bolha de especialização. E essa compartimentalização é a forma mais fácil que o sistema encontra de controlar os corpos no capitalismo, né? E quando a pessoa está direcionada nessa bolinha, ela não consegue apreender o mundo na sua totalidade, ela não consegue criticá-lo
o que é totalmente favorável, né, para o sistema, uma pessoa que não critique, uma pessoa que não pense, não apreenda a sua totalidade e, consequentemente, vem aí o sofrimento psíquico e tudo mais. Só uma breve falazinha sobre isso. Pois é, retomando essa questão das possibilidades comentadas por Duda, e a questão do ócio na modernidade, entendendo esse período marcado pelo sistema capitalista vigente, o capitalismo, seja em qualquer roupagem, suga o tempo dos indivíduos, né? O tempo livre da classe trabalhadora, por exemplo, quando ainda existe, é gasto muitas vezes em programas de televisão, por exemplo, em programas de jornais sensacionalistas, que alienam cada vez mais o espectador, que o faz ficar conformado com a sua situação. Não é um tempo livre que o faz refletir sobre a sua própria realidade ou faz pensar sobre os seus próprios sentimentos, pensar sobre a sua própria condição. As infinitas possibilidades de criatividade humana, elas são ceifadas por esse modelo socioeconômico, né? E isso claramente acarreta em sofrimento psíquico e mal-estar. Por isso, politizar a questão da depressão, ela é tão urgente, né? Entender a doença como não um fenômeno em si, mas como um fenômeno coletivo e produzido materialmente na sociedade. Pois é, Sara. Tem uma questão sobre a fala de Vitória que eu achei que chamou muita atenção. Quando ela disse que quando não se tem tempo, você nem percebe o seu adoecimento. E para mim, eu sempre escuto, especialmente depois que eu escolhi cursar psicologia, às vezes eu escuto que é bobagem, porque as pessoas pobres, tipo, nem tem tempo. A gente que é pobre nem tem tempo de pensar em depressão. Pobre não tem depressão, não existe depressão em pessoa pobre. Mas eu acho que essa questão é justamente uma tentativa de minimizar a dor da pessoa que está ali como, eh, como a pessoa que vende a sua força de trabalho, enfim. Eu acredito que é extremamente problemática e a quem interessa esse discurso, né, de pessoa pobre não tem o direito de ter adoecimento, não tem o direito de ter, inclusive, o cuidado, não tem necessidade de ter o cuidado, enfim, eu acho que são discursos extremamente perigosos que, às vezes, acessar o conhecimento, como ler um texto do Safatli, como ler um texto do Gabriel Peters, é muito esclarecedor. E aí entra também naquela questão da educação. Por que que as pessoas pobres, como diz alguns ministros aí de certos países, não deveriam ter acesso à educação superior? A quem interessa as pessoas pobres não terem acesso à educação superior? Enfim, eu acredito que essa questão da análise entre o neoliberalismo e a depressão, ela é muito enriquecedora de diversas formas, né? E Total, Duda. traz, E muitas traz vezes a pessoa pobre, diversos. né, ela, quando tem o direito de estar doente com uma doença mental, o que ela pode fazer, no máximo, tomar um medicamento, não é? Tipo, Exatamente, por ser tão inacessível, né? Gente, só para fechar aqui essa questão, eu lembrei de uma citação na obra A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, do Engels, que ele fala que o capital não tem, por isso, a mínima consideração pela saúde e pela duração da vida do trabalhador, a menos que seja forçado pela sociedade a ter essa consideração. Fazendo só mais um comentário, né, até relacionando com o que foi falado sobre o livro de autoajuda, é muito interessante porque hoje em dia é mais comum, mais aceitável, até socialmente aceitável, você ir atrás de um livro de autoajuda do que você ir atrás da ajuda de um profissional, como também foi comentado, né? E isso mostra esse individualismo, né? Porque eu acredito que a imagem de você buscar um livro de autoajuda é muito mais de que você tá saindo sozinho dessa do que de você ter ajuda. Então vem muito essa questão do individualismo, de que é fraqueza. Se você não consegue sair da sua tristeza, o problema é seu, você é fraco. E também, como foi comentado, né? Essa questão desse adoecimento, dessa pressão externa, é incrível como a pressão social, a pressão econômica, toda a pressão desse contexto que a gente veio falando durante esse podcast inteiro, torna-se uma pressão interna também.
tá tão enraizada na nossa sociedade, até fazendo um paralelo com o que a gente viu em Weber, né? O espírito do capitalismo. Então, algo que é o espírito, é na sociedade inteira e vem de muito tempo. É uma questão muito interna já. Essa pressão da produtividade, e até parafraseando uma parte do texto, que era o texto do Novo Espírito da Depressão, é uma questão de que você faz algo para agradar alguém que não é você e que não necessariamente tem uma figura personificada de outra pessoa. Não tem uma figura de, eu vou agradar fulano, mas você cria uma persona no seu interior que você tem que agradar. E essa persona é justamente a, o conjunto dessa pressão externa que se internaliza. E essa pressão extremamente normatizada, como foi comentado também, pobre não tem tempo para ter depressão. E não só é normatizada, como é romantizada, né? A gente tem uma positividade tóxica, as redes sociais mostram muito isso, a romantização de que não, você tá triste, é só ficar feliz, você tá mal, tem gente que tá muito pior que você, né? Então, assim, é uma questão de romantização também de todos esses problemas. Exatamente, Vitória. Aí, com toda essa discussão, me traz muito uma epifania, um insight dessa questão. Se a gente vive em uma sociedade problemática, que traz inclusive transtornos mentais para os seus indivíduos, quem deve mudar? Os indivíduos ou a estrutura social? Eu acho que é algo a se pensar, né? Então, no fim das contas, é isso, pessoal. Acho que a gente está encerrando por aqui. A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio único do nosso podcast e tenham absorvido de alguma forma os conteúdos compartilhados e debatidos por aqui. Para concluir, além dos agradecimentos, eu quero expor para vocês uma frase que finaliza o texto do Gabriel Peters e que nós achamos cabível que encerre também o nosso podcast sobre neoliberalismo e depressão. A frase diz o seguinte: se pensada como efeito sistêmico de um modo de vida estruturalmente imposto aos indivíduos na modernidade tardia, a atual pandemia de depressão é, como outras ameaças ecológicas já presentes em nosso horizonte, um alarme civilizacional. Cabe escutá-la.